7. Bom, ele é filho de uma celebridade empresarial do setor da comunicação no Rio Grande do Norte, um grupo que envolve rádio, televisão e redes sociais. Além de ter um pai comunicador em rádio FM em Natal, e agora ele descobre-se também para o meio da comunicação. Modelo fotográfico, agora iniciou-se também como repórter jovem, entrevistando recentemente um talento potiguar do surf que agora atua também internacionalmente em competições. Kalis Weber, agora em 7 perguntas a seguir. Kalis Weber, primeiramente, foi uma surpresa saber a sua real estrutura, porque na verdade eu o conheci através de uma reportagem sua, né, uma reportagem nova, de um novo repórter, né, que eu vi na TV Ponta Negra, vi também nas redes sociais e fiquei perguntando, será que a irmã da Micarla, né, que é a Priscila, está pegando esses brothers jogadores de futebol para serem repórter por um dia na TV Ponta Negra, numa linha Tim, etc. E eu me interessei realmente em buscar você para uma entrevista rápida e saber justamente essa situação nova, né? Porque você até então eu o conheci como jogador. E o que acontece? Eu deixei até mensagens no Instagram e pela questão da brevidade, da ansiedade para entrevistá-lo, né, e fazer uns 7 perguntas com você, a gente também tem interesses em publicidade, porque a Raios Media é uma empresa que a gente tem de publicidade e você tem os atributos, né, não só estéticos, como também de comunicação, para possíveis comerciais, participação, etc. Quando uma pessoa da TV Ponta Negra à tarde dissesse que eu ligasse no outro dia, pela manhã, e para me pegar detalhes, para saber quem era esse rapaz. E no outro dia eu ligo pela manhã, umas 10 da manhã, e uma senhora me atende e me fala bem assim: olha, esse rapaz que você está falando é o filho da dona? E aí eu digo, nossa! Mas assim, a grande surpresa, brother, é o seguinte, é a sua simplicidade, né? Você segue realmente uma questão familiar, porque eu conheço seus pais, né? Seu avô, e o que eu estou vendo aqui de maior positividade não é só o aceite da entrevista, é a sua simplicidade de me ligar, né? De, enfim, se interessar, porque você particularmente, estruturalmente falando, não necessitaria disso, por toda essa gama que você tem, mas não, a gente percebe que você quer realmente novas descobertas, novos horizontes, e está aí, é uma pessoa dentro do ramo da comunicação e para frente. Então, eu quero lhe agradecer, claro, inicialmente, e a primeira pergunta vai ser a seguinte: essa história de futebol, você pela posição familiar, né, de empresas, enfim, não tem necessariamente de sair para ir trabalhar fora, jogar, etc, etc, mas você adquiriu, né, um vasto currículo e de experiência, né, e vivência ligados, né, esses currículos aí, ao futebol. Como aconteceu tudo isso, né? Quer dizer, o início aqui em Natal, os clubes, a ida para fora do estado e agora a sua volta. Então vamos começar falando sobre o futebol. Como o futebol surgiu na sua vida, Kalis Weber? Perfeito, Frank. Antes de começar a responder essa pergunta, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo essa entrevista com você. Essa entrevista com uma pessoa que você é, uma pessoa super do bem. Então vamos lá fazer essa entrevista, que com certeza vai ser coisa boa. Respondendo agora a pergunta sobre como foi nessa experiência, essas vivências que eu tive como jogador de futebol. O futebol sempre teve uma grande parcela da minha vida. Eu sempre fui muito louco e apaixonado pelo esporte. Toda criança brasileira adora futebol, né? Toda criança adora futebol e eu não fui diferente. Quando eu era pequeno, eu falava que ia ser jogador, até então só como hobby. Tinha um ídolo naquela época, assim, um nome, eu quero ser como fulano de tal. Tinha, inclusive virou apelido meu, curiosidade que só os mais próximos da família sabem, eu vou contar pra você agora. Eu dizia que queria ser igual o Kaká, jogador de futebol, e o apelido pegou em mim, que até hoje o pessoal me chama de Kaká, o pessoal da família. Olha que parece um pouco, né? Tem uma semelhança. Lembra um pouquinho do nome assim, tipo Kalis, Kaká, só que é totalmente a ver com o jogador, então... Não me diga que o Kalis vem também de Kaká. Não. Mas o apelido veio, pegou até hoje, então eu como uma criança sonhava em jogar futebol. Passei por escolinhas em Natal, escolinha da casa escola, que era a escola onde eu estudava até os 8 anos de idade. Depois eu fui para a escolinha do Inter, que era a escolinha do Genoma, que tinha um professor sulista. Certo. Que ele fez um trabalho super legal até os meus 13.
De lá eu fui pra Escolinha do Santos, passei 2 anos lá até os 14. Peraí, Escolinha do Santos já é fora daqui, não? Não, aqui em Natal ainda. Ah. Foi o pessoal do Santos, abriram uma filial aqui em Natal. Sim. E aí passei um tempo lá e de lá eu já fui querendo realmente consolidar meu sonho. Eu tinha 14 anos, eu vi que era realmente o que eu queria. E seus pais diziam o que nessa história toda? Interessante. Eles viram o hobby do garoto, né? Do adolescente, da criança, e depois o negócio começou a esticar e ficar mais forte, né? Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito nas minhas decisões. Às vezes meu pai puxava minha orelha, falava, não, você vai estudar pro Enem, vai fazer universidade, você joga a bola e estuda. Só que a rotina era pesada, então naquele momento não dava. Quando eu estive no Rio Grande, que aí foi o primeiro clube realmente que eu joguei, aqui em Natal, veio um pessoal de Joinville, de Santa Catarina, pra realmente pegar uma garotada mais nova que eu. Só que eles se interessaram pelo meu perfil e me levaram lá pro sul a teste. Peraí, o seu perfil nesse caso aí envolvia não só a questão de talento, como também de estética, né? O Kaká. Então foi uma combinação, né? Então, é até interessante isso que você falou, porque eu não sei se estética, mas a parte física, porque na época eu era muito truncadinho, então eles procuraram por um cara que tivesse atributo de força, de velocidade, acabou que bateu as características, me levaram para teste. O futebol do Sul é um futebol muito de força física, se interessaram por mim. Você exercia que área? Era zagueiro, era Não, atacante? na época eu era atacante de velocidade, e até os atacantes de velocidade prezavam realmente desse corpo, o pessoal é muito forte. Passei 2 anos no Joinville e voltei pra cá pra assinar com... Peraí, da Escolinha do São Paulo aqui, Do Santos. Eu fui pro Rio Grande. Esse pessoal veio de fora pra cá, os olheiros, aí... Vieram lá do Santa Catarina, como eu falei, procuraram pelo perfil, encontraram esse perfil em mim, se interessaram e resolveram dar essa aposta, né, de me levar pra lá, ver se daria certo. E a partir daí já designou o salário, quanto seria? Então, no Joinville era ajuda de custo, porque eu ainda não tinha contrato profissional. Só que eles davam casa, eles davam moradia, eles forneciam toda a estrutura para você, sem contar que a ajuda de custo. Por mês eles davam também, já que era o primeiro clube profissional que eu participei. Certo. E ficou quanto tempo por lá? Em Joinville eu passei 2 anos, até eu voltar aqui para Natal para fechar com o ABC. Nossa, ABC? Você vai entender ainda essa parte da história. Então vamos lá. É uma parte que pouquíssima gente sabe. Eu vim para assinar com a ABC, era março de 2020. Era uma sexta-feira, sentou na mesa eu e pessoas da dirigência do ABC da época. O treinador na época do ABC era o Fernando Diá, que hoje está no Ferroviário, um grande treinador. E a gente ia fazer um contrato para eu assinar com a categoria de base do ABC Sub-20. Certo. Porém, como você já deve imaginar, foi em março de 2020. Tava começando a pandemia, ninguém ainda sabia o que era. Tudo ia parar, né? O mundo ia parar. O presidente do ABC, o dirigente da época, era um infectologista, ele estava por dentro do assunto, ele era médico. E ele falou na sexta-feira, olha, a gente acha que vai dar uma paradinha. A gente não achava que ia ser a paradona. O mundo teria de parar. Mas depois você vai voltar com a gente e tal. Isso foi em março. Em novembro eles não tinham dado resposta nenhuma. Nossa. Então eu acabei conhecendo um empresário que perguntou se eu queria jogar no Santa Cruz de Natal, e eu, por estar parado, eu aceitei. Eu falei, Já estava aqui de volta, né? estava aqui de volta, falei, lógico, aceito jogar no Santa Cruz de Natal. E aí eu dei início à minha carreira profissional, porque eu joguei no Sub-20, acabei surpreendendo o treinador do profissional, que contou comigo para participar do elenco da temporada seguinte, que foi uma temporada maravilhosa da Vitória de Santa Cruz. Nossa, e aí demorou quanto tempo nesse time? Então, no Santa Cruz eu comecei a jogar na base em outubro e fiquei até maio. Então foram alguns meses, porque em maio acabou o estadual, então a gente não tinha mais calendário, mas foi muito proveitoso. E aí largou? Não, continuei ainda. O Santa Cruz não foi meu último time. Eu fui vice-campeão estadual pelo Santa Cruz, a gente perdeu pro ABC. E logo em seguida eu fui pro Riachuelo, aqui também de Natal, jogando pela segunda divisão do campeonato estadual. E também fui vice-colocado. A gente ficou com a medalha de prata. Eu podia até ter trazido a medalha pra cá, ia ser muito legal na entrevista, mostrar a medalha. Que legal. Você tem um talento danado, né, brother? E não é? Mas ganhava bem também. Essa mudança de time oscilava a questão do cachê? Mudava? Mudava, porque são duas realidades diferentes. Santa Cruz da primeira divisão estadual, mais estruturado. O Riachuelo também bem estruturado. Só que são duas realidades e dois orçamentos diferentes. Então tinha uma diferença sim. Legal. Aí, vamos lá. Quantos times você passou ao todo, então? De clubes profissionais eu passei pelo Joinville,
Santa Cruz, Riachuelo e Guarda, em Portugal, que foi um período muito curto, que foi lá que eu decidi que realmente eu ia parar de jogar futebol. E lá também tem a questão do clima, né? Era uma cidade medieval, uma cidade bem pequena. Eu já também tinha muitas dúvidas na cabeça, então acabei que eu decidi optar de voltar e fazer outra coisa da minha vida e voltar a ter futebol só como hobby. Então hoje o futebol, a gente vai conversar mais na frente, tem perguntas sobre isso. Você vai passar, obviamente, a ter uma estrutura bem, né, através da questão dos tempos e da realidade que a gente vai ver mais pra frente, mas aí hoje o futebol, ele acho que teve seu auge, sua fase, e agora ele fica do ladinho aí pra relaxar um pouco, né? Isso, esfriou bastante, mas eu continuo amando futebol, não mais pra seguir carreira como jogador profissional. Eu admiro quem consegue, é realmente muito difícil a rotina. Preparo físico, né? Tudo. Tudo. Você tem que estar sempre melhor do que os outros, então admiro quem siga a carreira. Mas decidi fazer outras coisas na minha vida, tô gostando do que tô fazendo, então eu acho que é realmente isso que eu vou seguir daqui pra frente. Eu percebo que a comunicação já está fervendo aí nas suas veias. A segunda pergunta é a seguinte: modelo. Você também tem experiência nessa área, né? Como aconteceu, né? Como foi o primeiro convite, né? O primeiro trabalho? E você vai citar 2 fatos engraçados que você pode relembrar, né? Que você pode relembrar com a gente, tipo imprevistos, etc. Porque modelo fotográfico, modelo de passarela, enfim, o modelo por si só, às vezes fãs, quer dizer, como foi que surgiu essa história de modelo? Porque você, enfim, tem uma boa imagem, mas enfim, como foi que surgiu o primeiro convite, o primeiro trabalho e 2 imprevistos engraçados? Legal, Frank. Então, eu já tinha sido chamado para atuar como modelo outras vezes. Algum pessoal já tinha entrado em contato comigo. Quando era jogador? Quando eu era jogador, exatamente. Só que por eu ser jogador, eu acabei não querendo, na época, confundir as coisas. Queria focar só na carreira de jogador. Já depois de jogar futebol, apareceu o pessoal do Gladiatore. Gladiator. Gladiator, exato. Que é uma marca italiana. Gladiador, né? Alguma coisa assim? A marca do guerreiro, como eles falam. Tem aqui no Mídia. Tem, eu já vi essa loja. Tem em outras lojas. Eles queriam fazer uma campanha do Dia dos Pais, então eles chamaram chamaram meu pai também. Gostaram muito da semelhança, diziam que a gente se parecia, então ia ficar legal para as fotos. E acabou que a gente fez essa campanha, tiraram fotos do meu pai sozinho, tiraram fotos minhas sozinho também, fotos em conjunto. Então a gente fez essa campanha para Gladiator e foi uma experiência muito legal, nunca tinha vivido antes, então a gente fica... No caso foi fotografia, né? Para folder, né? Catálogo deles, etc. Isso, perfeito. Aí fizeram todo essas fotografias com a gente. Então, Frank, como foi realmente... 2 imprevistos, né? 2 imprevistos. Eu lembro de um imprevisto só, que foi uma coisa engraçada, tipo... Eu acho que é o que eu posso citar agora, que eles ofereceram pra gente pipoca. Então... Não me diga que se engasgou com pipoca. É meio isso, eles deram um break pra gente, eu fui pegar umas pipocas, só que daí notaram que o tempo estava esgotando, eu tive que correr para voltar a fazer as fotos ainda com a boca cheia de pipoca, então mastiguei na pressa, comi na pressa, mas no final deu tudo certo. Não, sempre dá certo, né? Não apareceu pipoca ainda nos meus dentes, as fotos deram ótimo, então acho que o imprevisto seria esse. Legal. E claro, você está à disposição de agências ou de empresas, porque enfim, você está numa fase que pede também essas buscas e essas respostas, né? Lógico, exatamente. Como eu gostei muito de ter feito essa na Gladiator, eu acho que pode vir mais experiências boas pela frente também. Não, com certeza. Vamos para a terceira pergunta. Nós estamos com o tempo aqui já avançando, mas tudo bem, a gente consegue contornar numa outra gravação contínua. A terceira pergunta é a seguinte: por curiosidade, cite 3 artistas, né, que você é fã, numa ordem decrescente, do terceiro ao primeiro, 3 tipos de comida que você gosta, 3 esportes também de forma decrescente, do terceiro ao primeiro, e 3 manias que você não consegue segurar se você as tiver. Tá. Se você esquecer, eu faço realmente no meio das suas respostas. Vamos lá, então. Por parte. Vamos começar pelos artistas. 3 artistas, né? Eu não pode sou ser muito... cantor, pode ser ator, pode ser uma mesclagem, né? Eu ia até falar isso, eu não sou muito chegado em novela, em filmes, então os artistas que eu vou falar vão ser cantores.